você que ouve, a paz seja contigo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa mensagem que Jesus pregou, e essa mensagem é verdadeira, como toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Jesus é luz, não há treva nenhuma. A luz e trevas não combinam. O pecado e a santificação não combinam. Caminhar com Cristo e caminhar no erro não dá certo, porque um se opõe contra o outro. As obras das trevas se opõem contra a luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem muitos que caminham por aí e dizem: eu tenho Jesus, tenho Deus no meu coração. Tem muitos que falam, afirmam: tenho Deus no coração. Ah, Deus caminha comigo. Só que muitos estão no engano, estão caminhando nas trevas, estão caminhando na bebedice, na cachaça. E Deus não caminha com pinguço. Deus não caminha com gente que se embriaga, Ele caminha com sóbrios. Ouviste que foi dito desde os tempos antigos? Desde os tempos antigos a palavra foi anunciada. Na carta a Tessalonicenses, Deus cobra sobriedade. E se nós dissermos que caminhamos com Ele, as nossas obras têm que mostrar isso. Se você falar que tem Deus, na prática nós temos que ver isso. Na prática tem que ser visto isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele, para falar hoje, meu amigo, que tem Jesus é muito fácil. Para falar hoje, meu amigo, que Deus caminha com você é fácil demais. Só que a Bíblia diz que se você falar que tem comunhão com Deus, caminha com Deus, e você caminha em treva, não há verdade nenhuma. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ouviu? O sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Não tem como uma pessoa afirmar que tem Jesus, afirmar que Jesus habita dentro dele e ele caminhar no pecado. Não tem como uma pessoa se embriagar, andar de bar em bar e falar que Deus caminha com ele. Pois Deus não caminha com bêbado, Deus não caminha com pessoas que caminham errado, Deus não caminha com pessoas que caminham torto e caminhos tortuosos, não. Muito pelo contrário, os tais que dizem e afirmam que Deus caminha com ele, mesmo ele permanecendo em treva, ele está enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo, pois o profeta Jeremias ele escreveu dizendo que enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. O coração do ser humano é falho, meu amigo, e engana ele, levando ele à perdição, levando ele ao engano. Meu amigo, você já se perguntou hoje se você está preparado para encontrar com Deus? Você já se perguntou hoje se neste exato momento você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? E se hoje fosse o teu dia, se hoje fosse a tua morte, a tua alma ela subiria para Deus ou ela desceria para as trevas? Se hoje pedisse a tua alma, a quem será que esta alma estaria destinada? Se hoje a tua alma partisse do teu corpo, meu amigo, para quem você tem reservado e guardado esta tua alma? Reflete muito bem nisso. Pensa bem nessa questão.
porque nós somos peregrinos nessa terra estrangeira. Nós vamos partir daqui. O corpo vai voltar para o pó da terra, mas a alma ela tem um destino. O corpo ele tornará para o pó da terra qual ele foi formado. Do pó tu vieste, e para o pó da terra você vai voltar. Mas a alma tem que voltar para Deus. O espírito tem que tornar para Deus. E para onde tornará a tua alma, meu amigo? Sendo que existe céu ou inferno, a quem você tem reservado, guardado, destinado e conservado a alma que habita dentro desse teu corpo. Para quem que você tem zelado desta alma a qual habita dentro do teu corpo? Reflete bem nisso, porque após a morte não tem reencarnação não. Reflete bem nisso, no que você tem feito nessa vida, nessa terra, porque após a morte não tem purgatório não. Isso é uma fábula, isso é um dogma religioso. A Bíblia fala de eternidade, céu e inferno. A Bíblia não fala de terceira opção não fala de purgatório, não fala de reencarnação. Quem fala de reencarnação e purgatório são as seitas que nessa terra existem, são as falsas religiões. Mas a palavra fala de céu e inferno. Em qual desses dois caminhos você está caminhando? Trilhando para o céu, a nova Jerusalém, ou para o inferno, a condenação eterna? Se nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você percebe que muitas pessoas hoje não têm comunhão uns com os outros? Você percebe que nos dias de hoje as pessoas, muitas delas, guardam mágoas e não andam bem uns com os outros. Naquele lugar ali, fulano não gosta de mim, porque fulano fez isso e aquilo. Você percebe que as pessoas hoje estão se opondo umas contra as outras, sendo que a Bíblia diz que se nós caminhamos na luz com Cristo, como Cristo caminhou, nós temos comunhão uns com os outros. Mas as pessoas estão levando a sua vida de uma forma totalmente oposta à Bíblia Sagrada. Meu amigo, eu torno a fazer mais uma vez a pergunta: se hoje fosse o seu grande dia de partir para a eternidade, você estaria preparado, amigo? Você estaria preparado, meu irmão? Meu amado ouvinte, nós só temos uma oportunidade, e é enquanto nós estamos vivos. A Bíblia fala em Hebreus 9:27 que para o homem está ordenado morrer uma única só vez e vir então após a morte o juízo. Tem muitas pessoas que estão se enganando a si mesmo. Tem muitas pessoas que não querem deixar o erro, mas querem dizer que está tudo bem. Tem muitas pessoas que não querem deixar as jogatinas, não querem deixar as tramóias, as injustiças que tem praticado. Não quer deixar de acender vela para o morto, mas está achando que Deus está com ele. Tem muitas pessoas que estão caminhando na embriaguez e estão achando que não tem nada a ver. Está achando que Deus ele não leva em conta isso. Meu irmão, meu amigo. A Bíblia fala que não vai herdar o reino dos céus os bêbados. A Bíblia diz que ficarão de fora do reino de Deus os mentirosos. A Bíblia vai dizer que os idólatras, os efeminados, os sodomitas, os injustos, os imorais ficarão de fora da nova Jerusalém. Se prepara, meu irmão, se prepara, minha amiga, se prepara, meu amigo, para se encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, meu amigo. Meu amigo, você tem a tua escolha. O homem até o último suspirar, ele tem a tua escolha. O que você tem feito com a tua escolha? Até quando você vai enganar o seu próprio coração, achando que está tudo bem? Até quando você vai se enganar, andando no erro, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Que
está tudo bem, quando na verdade tudo vai de mal a pior, quando na verdade a tua alma está caminhando para o fogo do inferno, quando na verdade a alma de muitos está caminhando para o inferno, mas estão enganando a si mesmo, dizendo que está tudo bem, quando não está. Estão dizendo para si mesmos que Deus só quer o coração, quando na verdade estão vivendo uma vida totalmente destituída e afastado da glória de Deus, como a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão destituídos. Isaías capítulo 59, versículo de número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o teu rosto para que ele não vos ouça. A Bíblia diz que Deus não te ouve enquanto você pratica o pecado, estando consciente do teu erro e não se arrepende, não deixa. Deus não te ouve. A Bíblia diz que o pecado separa o homem da presença de Deus. O pecado, ele separa, ele faz divisão, ele faz separação entre a criatura e o Criador, entre o homem e o Senhor da glória. É como se você construísse uma muralha diante de você, diante dos seus olhos, estando Deus do outro lado. E a cada vez mais, a cada pecado que o homem comete, estando ciente diante de Deus que está errado, essa muralha vai subindo. Quanto mais embriaguez, mais separado você está de Deus. Quanto mais mentiroso, quanto mais errado você caminha diante de Deus, mais distante, mais separado está da presença de Deus. Quanto mais a mente maliciosa, o coração se distancia ainda mais da presença de Deus. Quanto mais o homem persevera em caminhar errante diante de Deus, é na imoralidade sexual, é no homossexualismo, é no lesbianismo, é uma vida de fofoca, é uma vida de erro e mentira, é uma vida de ilusão, é uma vida derrotada e depravada. Assim o homem tem se afastado de Deus. Muitos. Mas a Bíblia fala aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7: se nós caminharmos na luz, como Cristo caminha na luz, como Ele é a própria luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Repetir: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica. Ele pode te purificar de todo pecado que você esteja cometendo, exceto que você confessa e deixa. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. As cartas, essas cartas que foram escritas, 2 Pedro, João, essas epístolas não são pregadas mais. As pessoas procuram mensagens bonitas, as pessoas reviram a internet atrás de mensagem motivacional e procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o escrito é verdade e retidão. Por mais que o pregador ele tente pregar palavras agradáveis, por mais que o pregador ele procura palavras que sejam motivacionais, palavras que venham te levantar o seu ego, não. O pregador tem que pregar o que está escrito. O evangelho vivo e eficaz, a mensagem de arrependimento, a mensagem de exortação. O que estão fazendo? O que os pastores, os pregadores estão fazendo com as mensagens de Cristo, com as pregações de João Batista, com as pregações de arrependimento, com as pregações de exortação? Essas são as palavras de vida eterna. Estão trocando as palavras de vida eterna por missas. Estão trocando as palavras de vida eterna por piadas. Estão trocando as palavras de vida eterna por política, por futebol, pelos prazeres que este mundo traz. Estão trocando as
palavras de vida eterna pela lata de cerveja, pela garrafa de pinga. Estão trocando a Jesus pelo pecado, estão trocando Jesus pelo Barrabás, estão trocando a justiça de Deus pela injustiça, estão trocando a verdade de Deus pelo erro, estão trocando a sobriedade pela embriaguez, estão trocando a santidade pela profanação, pela prostituição. E é o mundo depravado de hoje que nós estamos vivendo que será destruído. Vai cair fogo e enxofre do céu, como a palavra mesmo diz. Este mundo atual, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Este mundo atual, meu amigo, ele vai ser destruído. Este mundo depravado, este mundo que só pensa em cachaça e futebol, vai ser destruído. Esse mundo que só pensa em prostituição, só pensa em sexo, vai ser destruído. Este mundo que está trocando a justiça de Deus pela injustiça, vai ser queimado, vai ser destruído. Se guardam como tesouro para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Estou pregando nova aliança, eu estou pregando as cartas, 2 Pedro, estou pregando aquilo que foi pregado pelos apóstolos, aquilo que Jesus também anunciou antes dos apóstolos. Não é a antiga aliança não, é na nova aliança mesmo que está falando da ira de Deus, a ira do Cordeiro. Essa terra vai ser queimada. Nós estamos caminhando para o fim. Se arrependam, se convertam a Jesus Cristo, se convertam da imoralidade, se convertam da homossexualidade, se convertam do erro. Joga fora a cachaça, joga fora a maconha, joga fora tudo aquilo que não presta. A cachaça não presta a não ser para te levar para o inferno. A maconha não presta a não ser para te levar para o inferno. Esse cigarro aí só serve para queimar os seus pulmões e fazer você queimar na eternidade no inferno. Se converta a Jesus, se converta ao Evangelho. O Evangelho não é religião, não é religioso que entra no reino dos céus. Jesus não separou a Nova Jerusalém, não foi para os religiosos. Jesus não foi para preparar morada, não foi para católico, nem evangélico, nem espírita. Jesus foi preparar morada para aqueles que perseverar até o fim, porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito se esforçam se apoderam dele. Não é adorador de imagem de Jesus que vai entrar no reino dos céus, não é aqueles que estão queimando vela, acendendo no pé da santa que vai entrar no reino dos céus. Não, no céu não vai entrar idólatra, no céu não vai entrar feiticeiro que acende vela para morto, não. No céu não vai entrar idólatra que pega e reza no pé de uma imagem de escultura, não. Essa idolatria, meu irmão, ela vai levar e está levando muitos para o inferno. A idolatria a Maria, a idolatria a Santo Antônio, a idolatria Aparecida. Meu irmão, aonde que Jesus mandou, meu amigo, você pedir intercessão de mortos? Aonde que Jesus mandou você buscar o morto para interceder pela tua alma? Aonde Jesus mandou fazer imagem de escultura? Aonde Jesus, ele mandou se dobrar diante da imagem de escultura? Me diga, por favor. Mostra para mim, pela misericórdia de Deus, que eu não entendo até hoje o porquê o povo consegue crer dessa forma, sendo que a Bíblia não diz dessa forma. E Jesus nos ensinou a não ir além das Escrituras. E se eu pego a imagem de barro e eu começo a orar olhando para ela, eu estou indo além das Escrituras sagradas, porque Jesus, Ele mesmo deu exemplo de fé, e Ele diz que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé não é por vista, a fé não pode ser apalpável, não pode ser pelo ver, não pode ser pelo ouvir, não é por ter uma imagem de escultura, não é por ter uma foto que parece ser a imagem de Cristo que você vai crer em Deus, não. Não, está tudo errado. Esse aí é
Brasil está cheio de idólatras que amam mais os bonecos de gesso que o Jesus verdadeiro da Bíblia Sagrada. Porque o Jesus da Bíblia Sagrada, ele é Espírito. E o Jesus da Bíblia, a qual fez este mundo juntamente com o Pai. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1 que tudo que se fez não foi feito sem Ele, pois tudo que foi feito foi formado com Ele. Esse Jesus lá em Êxodo 20, ele vai dizer: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou semelhança do que há na terra. Não se prostrarás diante da imagem de escultura. Ouviu? Jesus falou: não se prostrarás diante da imagem de escultura. Ah, mas é a imagem sagrada. Cadê a imagem sagrada na Bíblia? Cadê essa imagem sagrada que Jesus nunca mandou fazer? Cadê essa imagem sagrada que nenhum apóstolo fez e que nenhum apóstolo mandou fazer? Cadê as imagens sagradas? Na Bíblia Sagrada não existe, meu amigo. Na Bíblia Sagrada só vai existir no tabernáculo, no templo, que Deus falou para Salomão, de anjos. Pronto, acabou. As pessoas hoje estão caminhando como cegos, como foi profetizado. Mesmo vendo, não enxergarão. Ouvindo, não compreenderão. Não é assim que estamos vivendo? Estão enxergando, mas não estão vendo sinais do fim. Estão ouvindo, mas não estão compreendendo. Acerca da volta de Cristo, muitos vão ficar para trás, porque infelizmente trocaram a verdade pela mentira, trocaram a santificação pelo erro, pelos prazeres que o pecado traz, trocaram a justiça de Deus pela própria justiça humana. É assim, o homem, ser humano, tentando se justificar: eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom porque eu não mexo com ninguém, eu ajudo o meu semelhante, eu não mexo com ninguém, não faço mal para ninguém. Só que justiça humana, ela não passa de um trapo de imundícia. E Provérbios vai dizer que a justiça do homem, ela não passa de um trapo de imundícia. A tua justiça, ela não vai te salvar. As tuas obras de caridade não vai te salvar. O seu dinheiro é para a sua própria perdição e não vai te salvar. O teu dinheiro seja para a tua própria perdição. O teu dinheiro não pode fazer tua alma sair do purgatório, do inferno. Missa de sétimo dia não pode tirar a alma do purgatório, porque nem purgatório existe. Uma alma, a redenção de uma alma, ela é caríssima. A redenção de uma alma, meu amigo, ela é caríssima. Escreveu o salmista dizendo: se esgotariam todos os recursos da terra se o homem fosse pagar, se o homem pudesse pagar para resgatar a tua alma do fogo, da perdição, da condenação. A Bíblia diz que se esgotariam todos os recursos dessa terra. Você podia mover todo o dinheiro do mundo inteiro, todo o ouro, toda a prata, pedras preciosas, carros, casas, propriedades, e não conseguiria pagar a redenção da alma. Não conseguiria tirar a alma do fogo, do tormento. Por isso que Cristo pagou o preço. Então é somente o sangue de Jesus que pode te purificar e te dar a nova Jerusalém como morada eterna. Mas para isso você tem que querer. Mas para isso você tem que aceitar na sua vida a verdade do Evangelho. É muito mais do que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a palavra do Evangelho. Aceitar Jesus é aceitar viver como a Bíblia ensina. Aceitar Jesus é simplesmente você aceitar viver como a Bíblia te ensina, como a Bíblia instrui, como a própria palavra de Deus nos instrui. Isso é aceitar Jesus. Não é assim, meu amigo, não é só da boca para fora. Porque da boca para fora é muito fácil. Da boca para fora todo mundo tem Deus, todo mundo confessou, todo mundo aceitou Jesus, mas não é assim. Seria bom, né? Não precisaria de mais nada, né? Seria ótimo, né? Se fosse só confessar que crê em Deus e pronto, acabou, né? Mas não é assim.
No Evangelho não é assim. Estão pregando hoje os falsos profetas um falso evangelho. Estão pregando fábulas. Estão pregando heresias. Estão pregando outro evangelho. Evangelho anátema. Evangelho maldito. Evangelho esse que não muda. Evangelho esse que não transforma, que não salva, que não converte, mas só engana. Que a pessoa que vive no erro, a pessoa que vive no erro é a única